Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no Jornal Diário da Manhã. Hoje, com 3 ilustres visitas, estaremos fazendo um debate sobre a importância da mulher no cenário político. E eu quero agradecer a presença da líder indígena e feminista Rosa Cambeba, aqui presente conosco, a doutora Mônica Carvalho também, presidente lá do Sindicato dos Metroviários, a doutora Kelly Gonçalves, que é advogada criminalista e pertence a algumas instituições, alguns coletivos que a gente vai falar ao longo da entrevista. Bom dia a todas vocês. Bom dia. Camarada Rosa Cambeba, você que é indígena, no meio dessa pandemia a gente vê como o povo indígena tem sido abandonado, pelo governo federal, e eu acredito que a situação da mulher indígena ela não está boa nesse momento, Sim, é um momento de muita aflição, para as mulheres indígenas, se encontram em vulnerabilidade. As mulheres, principalmente, não têm apoio, de ninguém, dos governos. Enfim, nós mulheres, nós mesmas, nós estamos se juntamos e estamos se firmando, uma na outra. Nós temos um coletivo em Goiânia de mulheres indígenas e quilombolas, e nós se juntamos. O nosso coletivo, ele sugeriu uma vaquinha para estar arrecadando alimento, remédio, máscara, enfim, outras coisas, para a gente estar se fortalecendo, arrecadando esses materiais e levando para as comunidades. E está sendo muito pouco, porque nem todo mundo ajuda. É muito complicado, A gente tem que estar divulgando, pedindo, correndo atrás, para a gente estar conseguindo poucas coisas. E o pouco que nós temos conseguido, nós temos levado para as comunidades, para estar socorrendo o povo indígena, porque não tem sido fácil nessa pandemia. As mulheres perderam os espaços de feiras, não está tendo como fazer, as feiras, porque a gente faz as feiras para vender os artesanatos. Fazemos brincos, fazemos colares, pulseira, e isso são como as mulheres, elas ganham, o dinheiro para manter a sua família. E como devido a essa pandemia não está tendo espaço de feiras e está tudo muito complicado. E foi quando nós se juntamos e pedimos para que houvesse, essa vaquinha. E foi como um meio de como a gente está arrecadando esses materiais para estar levando o sustento, porque não está sendo fácil, nada fácil. Mônica, você que faz parte lá da Federação de Mulheres de Goiás, eu quero agradecer a minha amiga, a professora Jusilene, que organizou também essa entrevista, ela que não está presente aqui, mas tenho certeza que é uma figura muito respeitada por todos nós aqui e pela população goiana à frente desse trabalho na Federação de Mulheres que você participa também. Você é presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias também, Não, é Aeroviários. Dos Aeroviários. Isso, e a mulher, sou diretora. A mulher ganhou muito protagonismo nos últimos anos, assim, ela está inserida na política, mulheres têm sido eleitas, vocês são pré-candidatas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria te perguntar, até porque uma opinião minha, é que esse espaço conquistado nada mais do mérito da própria mulher, não da abertura da sociedade para isso, Até porque o que vocês fazem é um enfrentamento dessas barreiras que são colocadas há muitos séculos do crescimento da mulher. Então, como que é estar na posição de liderança, sendo mulher, e como as mulheres podem cada dia mais ganhar o seu espaço na vida pública? Esse espaço ainda é muito pequeno, Nós somos somente 15% no parlamento, então, assim, é um número ainda muito pequeno. E, assim, a mulher,
ela tem que conquistar mais esse espaço, ela tem que ter abertura para esse espaço. É tudo muito difícil para nós mulheres que temos uma tripla jornada, né? Quem é casada, quem tem filhos, então a dificuldade para a gente estar caminhando para esse poder público é muito complicado, é bem mais difícil. Nós mulheres temos que trabalhar, acho que desde nós, porque assim, o machismo ele está dentro de algumas mulheres mesmo. Então assim, se nós trabalharmos como criamos nossos filhos, para que vá mudando a menina, por exemplo, ela só pode brincar com... a menina ela só pode brincar de casinha, o menino só pode brincar de carrinho. Isso tudo vai criando dentro da criança que a vida dela é dentro de casa, que a vida dela é cuidar do marido, que a vida dela é cuidar de filhos. Então, assim, como nós criamos os nossos filhos é que vai fazer a mudança. Acho que a educação é o caminho para tudo, para a gente poder mudar esse quadro. Mudando essa imagem de que a mulher é só dentro de casa, a mulher é só para cuidar de marido, a mulher é só para cuidar de filhos, nós vamos criando esse espaço para a gente ter mulheres mais no poder público. Então, trabalhar isso com todas as mulheres, com as indígenas, com aquele que é advogada. Então, assim, a gente trabalhar dentro de casa é o importante. Nas escolas, sempre trabalhando para as mulheres terem esse interesse desde criança pelo espaço público, pelo poder público. Doutora Kelly Gonçalves, que é criminologista, criminalista também, participa de uma organização nacional que é a Articulação das Mulheres Brasileiras e aqui em Goiás a Conexão Feminista. A gente vai aprofundar aqui ao longo do debate alguns dados a respeito da violência contra a mulher, mas eu queria que a senhora se apresentasse e apresentasse essa vocação, essa sua vocação e a importância desse seu trabalho e do trabalho dessas instituições na busca dos direitos das mulheres e no combate à violência. Sim. Douglas, eu sou uma mulher política rebelde, insubordinada, né? Como as companheiras aqui também são. Qualquer uma de nós, mulheres, que quiser ocupar um espaço público, a gente se torna uma mulher insubmissa, né? Porque nós temos que enfrentar todo o machismo e todo o patriarcado. Então, quando a gente faz isso, a gente faz uma rebeldia, e é uma rebeldia transgressora e revolucionária. Porque o lugar que está posto para a mulher dentro dos milênios é um lugar em que o seu corpo é o lugar da exploração. Se a fábrica é o lugar da exploração do homem, o lugar da exploração da mulher é o seu corpo. E é por isso que a violência contra a mulher não é só um resultado da desigualdade, ela também é um instrumento para manter a desigualdade. Então, a gente, sabedora disso, consciente disso, a gente tem que trabalhar enfrentando todas as estruturas que mantêm essa lógica. Então, a Mônica falou aqui da educação, isso é muito importante, mas tem um outro pilar muito importante também, que é a valorização do trabalho da mulher. Porque o trabalho doméstico, ele é invisível e é um trabalho que consome mais de 30 horas da mulher por semana. E é interessante que tem pesquisa que vai mostrar que a mulher carrega mais peso que os homens, porque é a mulher quem vai ao supermercado comprar alimentos. Então é a mulher que hoje tem uma pesquisa do SOS que fala que 70% do trabalho produtivo é desenvolvido pelas mulheres, e durante a pandemia são as mulheres que estão na linha de frente nos cuidados dos idosos, no cuidado das crianças, e no trabalho reprodutivo. Tudo isso é invisível, o capitalismo não paga. Então, onde o trabalhador vai almoçar, onde ele vai jantar, onde ele vai lanchar, como ele leva a marmita, tudo isso tem um trabalho invisibilizado e que a violência se faz necessária para manter essa mulher reduzida ao espaço doméstico, obrigada a trabalhar, e esse seu corpo é um lugar de exploração, né, para a acumulação da riqueza do capital, dos bilionários, né, porque quem é que vai ganhar com isso?
Não é o homem médio ou o marido, claro que tem ganhos, né, tem privilégios, mas a gente está falando aqui de estrutura. E por isso é tão importante a gente enfrentar a violência, por isso é tão importante as políticas públicas, por isso é tão importante estruturas, instituições que vão enfrentar isso na raiz do problema, né, que é a valorização, a conscientização, a prevenção, e não só a esfera da repressão. A Rosa Cambeba, que além de líder indígena, é uma mulher em Goiânia, né, que se coloca aí com muita, no debate político, sempre assim, com muita autoridade, né, dentro do seu pensamento, e é pré-candidata em Aparecida de Goiânia, a vereadora. Como é que é essa experiência, a sua primeira candidatura, Rosa? E qual a expectativa? A expectativa é muito grande. De início, eu não queria aceitar, né? Eu achava assim muito que não era um espaço para mim, mas aí eu com as companheiras sempre me incentivando, e como eu estou sempre no movimento de mulher, né? Aí eu aceitei esse desafio, né? Está sendo um desafio, como é para todas as mulheres, né? Principalmente para a mulher indígena, porque como as companheiras já falaram, as mulheres, ela não tem voz, ela não tem espaço, ela não tem ninguém por elas, né? Então nós temos que nós mesmos falar por nós. Então eu aceitei, e a partir desse aceitamento eu estou cada dia mais vendo que é um desafio mesmo, que precisa de espaço para nós mulheres estar na política, para buscar espaço para mais mulheres. Então, eu acredito que vamos conseguir, vamos tentando, vamos caminhando. Se não der certo dessa vez, não podemos parar. Vamos tentar continuando até chegar ao ponto de termos vozes, como muitas, para nós mulheres indígenas, vem trabalhando isso, né, desde a década de 70, de 80, de 90. Ano passado teve a Marcha das Margaridas e a Marcha das Mulheres, a primeira Marcha das Mulheres Indígenas foi em Brasília e foi maravilhosa. Então a mulher, cada dia ela tem mais voz, e nós estamos aí. Eu queria te perguntar, fazer uma pergunta intimista, da onde vem essa força do povo indígena de se firmar há 500 anos, né, no Brasil, e ainda preservar ainda tanta cultura e ter uma população, lógico, muito pequena, porque do ponto de vista do que era no princípio, né, quando chegaram aqui os estrangeiros, mas ainda muito grande em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que teve um extermínio muito maior, e os indígenas nos Estados Unidos você conta hoje nos dedos. Então, da onde vem essa força do povo indígena para preservar não só a sua cultura e a sua sobrevivência, mas também o ecossistema? Certo. Essa força, ela vem muito da nossa ancestralidade. Os nossos pais, os nossos avós, eles deixaram esse reinado para nós. Essa força, ela vem da água, vem do nosso território, porque o nosso corpo é o nosso território. Então nós buscamos, nós nos espelhamos neles, né? Se eles deixaram para nós, nós vamos continuar lutando para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós vamos buscando força que vem da natureza, da água, que vem de Deus. Para nós é muito importante, né, a nossa ancestralidade, porque são as nossas raízes. E nós vamos levar para nossos filhos. Como para nós estar na faculdade hoje é um desafio muito grande. Para nós mulheres estar nessa luta, e através da nossa luta é que nós vamos abrindo caminhos para deixar para nossos filhos e netos. É por isso que nós resistimos, e nós vamos continuar resistindo. A pandemia tem matado muitos indígenas, muitas mulheres, muitas lideranças têm morrido, mas isso para nós não é motivo para nós entristecer e parar. Cada vez mais nós vamos continuar, mesmo que exista um índio na face da terra, nós vamos continuar lutando e vamos vencer, porque já vencemos muitas décadas, já vencemos muitos pandemias, já vencemos
muitos fazendeiros, vamos continuar vencendo, agrários, por mais que seja invisível, né, a luta das mulheres, a violência, a mulher indígena, ela é muito invisível ainda essa violência, porque ela fica isolada lá nas aldeias. Se na cidade é difícil para as mulheres aqui da cidade, a mulher branca, você faz ideia para a mulher indígena, mas nós vamos continuar lutando. A luta é nossa e nós não podemos parar. Mônica, você que é sindicalista, é pré-candidata em Goiânia a vereadora, a capital do nosso estado. Como é que está esse debate, a aceitação dessa pré-campanha sua, né, onde você está buscando pautar esse debate, em quais frentes? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o governo federal, a secretaria aí da ministra Damares. Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, sobre verba do governo federal, que tem se negado a aplicar mais de 99,5% da receita que está disponível para as políticas públicas. Tem questões que não estão sendo cumpridas, por exemplo, como a abertura da Casa da Mulher Brasileira, que deveria ser uma casa de apoio, uma unidade, pelo menos, em cada estado. Pois é, essa questão do governo federal, assim, o governo federal ele não está preocupado com esse trabalho do poder público para as mulheres. Nós temos homens no governo e esses homens, eles não estão para legislar para a gente que somos mulheres, para nós que somos mulheres. Então, eu decidi justamente nessa pré-campanha, eu nunca tinha me candidatado, né? Já tinha algumas vezes pensado, mas não realmente falado, não, vou entrar de cabeça e vou realmente me candidatar justamente por causa dessas questões. Porque como o número é muito pequeno e os homens, eles não estão preocupados com essas questões para as mulheres, para nós mulheres, então é nós mulheres que temos que estar lá para fazer essa diferença, para podermos criar leis que são voltadas para nós, a questão da violência contra a mulher. Hoje nós não temos mais um espaço, o Cezan, né, que era daqui de Goiânia, fechando, né, porque nós não temos uma estrutura, não tem mais uma estrutura para poder manter essas mulheres. Então a mulher que sofre violência, a criança juntamente com a mulher que sofre essa violência, ela não tem para onde ir. Ela não tem espaço na capital. Então imagina no interior. No interior é pior, é onde ela não vai ter mesmo. Então, se nós, mulheres, hoje lutarmos para realmente, como aquela pré-candidata prefeita, ela por Aparecida de Goiânia, que é eu vou dizer que é um lugar muito difícil para nós, mulheres, lá dentro de Aparecida, porque a única que nós tivemos foi a Cibele e agora não temos mais. Ou seja, é uma bancada só de homens. Então, como que nós vamos ter leis e fazer diferença para as mulheres dentro desses municípios? Então, eu ouvi uma vez um artigo sobre a questão do estupro. E as mulheres que trabalham dentro, elas falavam que quando os homens, eles vão atrás do estuprador, eles procuram investigar e tudo. Mas quando é a mulher, ela investiga profundo, ela vai atrás, porque ela sente, ela sabe como que é uma violência. Principalmente em questão do estupro. Então nós precisamos mais de mulheres lá dentro para poder mudar essa questão aí, né, do governo aí, da Damares e toda essa questão para tá acolhendo essas mulheres em violência. Eu acredito que existe dentro desse debate, né, em Goiânia, mulheres ainda que não despertaram ainda para reconhecer que também elas foram formadas como mulheres machistas. Então eu queria que você comentasse um pouco como modificar isso na educação, como que a mãe pode formar o filho e a filha de uma maneira que a sociedade vá evoluindo nesse pensamento igualitário, né? Uhum. Não é a mulher sobre o homem, nem a mulher submissa ao homem, mas igualdade de direitos para todos. E a legislação, acredito que ela é ampla, mas não é efetivada. Não é. A Lei Maria da Penha é muito linda, né? Se você pegar a Lei Maria da Penha, você vai ver o quanto ela é maravilhosa. Mas quando chega na periferia, para aquela mulher que realmente precisa, ela não é atendida. Então, realmente é muito difícil. Na questão de sua pergunta, foi até aquela questão que eu coloquei, que é a forma que a gente cria nossos filhos. Eu, por exemplo, tenho 2 meninos.
né? Um de 13 e um de 3. Então, o de 13 anos, só para dar um exemplo, o povo falava assim, homem não chora para ele, né? E eu falava, chora sim, porque homem tem sentimento. Ele pegava uma boneca, falava para ele, não pode, Lucas, pegar uma boneca, não, homem não brinca com boneca. Aí eu ensinei ele a responder, não, o homem pode, porque ele vai ter filhos, então ele pode aprender como criar um bebê, como pegar um bebê, porque eu vou ter filhos, eu vou me casar e eu vou ter filhos. Então essa era a resposta dele. Então é esse detalhe que vai fazer a diferença. Porque você lembra muito bem algumas coisas que a sua mãe falava para você, a forma como sua mãe te educava. Isso vai perpetuando na vida dele. Então eu acho que a forma como criamos e falamos com nossos filhos é que vai fazer essa diferença. Então o respeitar da mulher, quando ele fala qualquer coisa em relação à mulher, eu já chamo a atenção dele, porque ele tem que ter respeito pela mulher. Ele tem que ter respeito pela criança que está do lado dele. Então isso se forma dentro de casa. E nós, mulheres, sofremos na pele essa desigualdade, essa violência, essa discriminação. Então vamos começar a trabalhar dentro, principalmente com os nossos filhos homens. Lógico, as meninas também, mas assim, a forma como eu crio o meu filho homem vai fazer uma diferença muito grande. Doutora Kelly, eu tenho alguns dados aqui. Você que é pré-candidata a prefeita de Hidrolândia, né, e tem está postulando um cargo administrativo. Então, de maneira geral, eu gostaria de colocar alguns dados aqui, por exemplo, das estruturas das delegacias que não têm um atendimento especializado para o caso de violências das mulheres. Como foi comentado, a Lei Maria da Penha, nós temos também batizada a Ronda Maria da Penha, que é especializado no atendimento a mulheres, mas em Goiânia, por exemplo, nós só temos 2 viaturas que fazem esse trabalho e existe uma falta de capacitação na Polícia Civil e Militar para esse atendimento específico. Então, eu gostaria que você comentasse esses problemas estruturais e o que dentro do seu município você, como gestora, poderia aplicar e melhorar essa estrutura. Sim, nós tivemos no mundo inteiro uma reação conservadora a alguns progressos que nós tivemos, né? Então, no mundo inteiro teve uma reação conservadora, antifeminista, né, antiprogressista, que veio para retirar direitos e para aumentar a acumulação de capital, ou seja, aumentar a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, quando a gente pega o caso, as delegacias são apenas um braço da Lei Maria da Penha, né, o braço da repressão, que a gente não acredita que tem que ser o foco, mas é importante perceber que elas estão precarizadas como todas as políticas públicas. Então, esse movimento no mundo e no Brasil foi muito forte a partir de 2014, 2013, um movimento de precarização das políticas. Então, o governo federal tem feito uma política genocida dos povos indígenas, dos povos negros, de deixar a própria sociedade se contaminar com corona, enfim, tem o teto dos gastos, uma série de políticas, de falta de gestão, que tem relegado a população à morte. Então, essa precarização das políticas públicas, elas vão aparecer em todas as esferas. Então, é o fim dos mais médicos, é o fim do Brasil Sorridente, é o fim do ProUni. Então, várias políticas que a gente tinha em nível geral, e Hidrolândia recebeu inúmeras, são muitas coisas, que recebeu muitas obras e muitos programas do governo Lula e Dilma, que hoje estão sendo precarizadas e estamos perdendo. Então, o caso das delegacias é um exemplo. Por exemplo, as mulheres ligam no 180. Então, todas as propagandas dizem, ligue no 180, denuncie no 180. Aí as mulheres ligam no 180, elas informam que estão sofrendo a violência e não obtêm o retorno da delegacia, porque as delegadas e os delegados estão abarrotados. Eles não conseguem dar o encaminhamento devido. Aí a mulher chega na delegacia depois de todos os percalços. Ela chegou na delegacia, ela não tem onde se abrigar, né? Porque em Goiânia não tem uma casa-abrigo. Aliás, o estado inteiro não tem uma casa-abrigo estadual, né? Nós temos apenas a Sempre Viva, que é uma casa-abrigo da capital, e uma em Valparaíso, né? Feitas por governos do PT, né? Então isso é importante a gente observar quem é que investe em política pública.
Então, a nossa gestão em Hidrolândia, ela pretende o quê? Ela pretende distribuir a riqueza. Hidrolândia é um município super rico, com IDH alto, né? E com a longevidade alta. Mas o dinheiro está restrito a alguns. Então é importante a população perceber em quem ela vai votar. Eu vou votar no candidato do agronegócio, mas poxa, a minha comunidade é uma comunidade que de pequenos agricultores, agricultores familiares, de pequenos recantos, de artesãos, de artistas populares. E aí eu vou votar no candidato que é empresário e rico. Esse cara não vai me representar, como a Mônica disse, ele nunca passou pelo que uma coisa que o pobre passa, pela necessidade, pela fome que bate a porta, que está batendo a porta da população. Com essa falta de gestão política do governo Bolsonaro, nós vamos entrar na maior crise econômica, social e política jamais vista. A crise da Bolsa de Valores de 29 vai parecer uma brincadeira de criança, perto do que nós estamos vendo. A única solução que tem isso é redistribuir a riqueza no Brasil e taxar o grande capital, taxar as grandes fortunas. Né? E nos municípios, o que dá para fazer? Arranjos produtivos locais, distribuição da riqueza, moradia, enfim, fomentar a indústria e a agropecuária local, enfim, vários arranjos que é possível fazer com política de gestão inteligente, com técnica, com tudo o que é necessário. Eu tenho alguns dados aqui, como 10% da violência, apenas 10% da violência é formalizada, chegam até a delegacia e viram um inquérito policial, e menos a violência da mulher, e menos de 10% dos municípios goianos têm delegacia da mulher. Rosa, como você vê esse descaso, né? A doutora colocou aqui que é uma questão até de falta de mão de obra, e realmente, como fala meu amigo Fernando Krebs, né, que está até com uma ação aí civil pública, pois realmente não só delegacias das mulheres, mas vários municípios não tem nenhum policial militar e nenhum policial civil. Então, como que você vê essa falta de estrutura? E Aparecida, como a companheira colocou, é um ambiente onde não existe nenhuma representante mulher na Câmara de Vereadores. O que você acredita que você pode fazer por Aparecida e para que seja um exemplo para os outros municípios? Justamente trabalhar, né? Nós sabemos que realmente não tem, e é um trabalho de formiguinha. Por isso que estamos lutando aí para tentar, né, uma cadeira, para a gente estar tentando encontrar caminhos para levar mais segurança, porque realmente não tem. Não tem casa para mulheres, para idosos, para adolescentes. A segurança é muito... não tem, né? É o mínimo. É o mínimo possível. Se você na maioria das vezes, quando você vê uma mulher passando por violência, uma adolescente, é o 190. Aí em Goiânia, Aparecida completamente está, né, desfavorável. E eu como pré-candidata, penso muito em buscar mais vamos dizer, socorro. É gritante, né, em Aparecida. Buscar mais socorro em outros departamentos de Goiânia, em buscar mais apoio, porque na verdade é muito precário na Aparecida. Não se tem, não se encontra. Eu gostaria que você, Mônica, falasse um pouco sobre a Federação das Mulheres e o que é o trabalho dessa entidade. Então, dá até um alô, né, para a Jusilene, nossa companheira, que é de luta de muitos anos. Conheço a Jusilene há muito tempo. Estamos em uns 10 anos já de amizade nesse trabalho dentro da federação. Então, nós da federação, da confederação, temos muitas lutas, né? A Jusilene abraça aí a luta das mulheres indígenas, né? Bastante. Ela luta muito por esse espaço das mulheres, principalmente indígenas. Porque nós, mulheres negras, nós, mulheres indígenas, mulheres em geral, é tudo bem mais complicado, mais difícil.
O trabalho da federação dentro do estado de Goiás é justamente levar essas mulheres para se candidatarem, para ter um espaço público, para que nós possamos ter voz, ter leis. Então, esse trabalho da federação vem colocando para que nós mulheres temos. Quando a gente fala da questão da federação de mulheres como só trabalhar para a mulher, não, eu acho que ela trabalha para a família. Porque a partir do momento que nós estabilizamos as nossas mulheres em questão de creche para as nossas crianças, escolas, onde todas essas crianças vão sair da rua e vão para as escolas, a gente estrutura a família, a gente estrutura o marido dessas mulheres, a gente estrutura essas mulheres. A gente tem um projeto dentro da federação para colocar mais mulheres dentro da faculdade. Porque, assim, é lógico que o número é grande de mulheres na faculdade, mas muitas desistem por falta de tempo, porque tem uma tripla jornada, né, como trabalhar fora, cuidar de marido, cuidar de filho, porque para a sociedade a mulher é isso, é cuidar do marido, é cuidar do filho. Então, estamos tentando, nós da federação tentamos então trabalhar essa questão de mulheres dentro das faculdades, trabalhar as mulheres dentro da política para fazermos políticas públicas que possam resolver as questões de nossos filhos mesmos, né? Como eu coloquei aqui, a questão das crianças na rua. Nós temos um número muito grande de crianças que não estão na escola. Estou falando fora da pandemia, está toda criança fora da escola por causa da pandemia, mas eu estou falando, tirando a pandemia, nós temos um número muito grande de crianças que não conseguem creche, que não conseguem estar nas escolas, por falta de leis e por falta desse abraço do poder público para essas crianças. Doutora Kelly, o que é a conexão feminista e o que essa entidade que trabalha essa entidade tem realizado? Conexão Feminista é uma articulação de grupos, coletivos de mulheres e organizações e mulheres feministas. A gente começou se organizando por conta de uma violência institucional que acontecia e acontece no Instituto Federal de Goiás, que existem agressores acusados de estupro, acusados de assédio moral, de assédio sexual, que permanecem no grupo, nos docentes do Instituto Federal durante décadas. Então algumas, inclusive vítimas, se organizaram e nós começamos dessa forma no ano de 2019. Quando foi em novembro de 2019, a gente protocolou esse documento aqui, Movimento Feminista Mulheres pelo Bem Viver, que é um documento muito importante, onde a gente faz uma análise dos dados e cobramos políticas públicas. Esse documento foi entregue na Secretaria de Desenvolvimento Social e na Superintendência da Mulher, no dia 25 de novembro, que é o dia da não violência contra a mulher, e esse documento vem trazer tanto o relatório da CPMI quanto o relatório do Tribunal de Contas cobrando as estruturas da rede de atendimento à mulher em situação de violência que é prevista na Lei Maria da Penha. Então não basta o governo fazer um pacto de enfrentamento e esse pacto se basear apenas numa propaganda que diz que vai punir os agressores, porque isso não tem eficácia. Nós temos inúmeros estudos que demonstram que a pessoa não vai deixar de bater na mulher ou não vai deixar de matar uma mulher simplesmente porque a lei penal é mais grave. Então, é preciso toda uma rede de prevenção. E o Conexão Feminista, ele está junto também como uma rede de solidariedade entre mulheres. Nós acompanhamos casos de mulheres em situação de violência e tentamos dar encaminhamentos. A gente faz isso desde o ano de 2013, eu pessoalmente como advogada, e nós, no Conexão, fazemos isso desde o ano passado, então acompanhamos casos, tentamos dar encaminhamentos. Por exemplo, a mulher não tem para onde ir, não tem casa-abrigo, o que a gente faz? Então, como a Rosa disse, a Rede Solidariedade vai fazer uma vaquinha, vai tentar ajudar essa mulher. Então, fora isso, o que é mais importante que a gente faz é a incidência política. Agora, durante a pandemia, nós protocolamos esse documento também na Secretaria, né, na Semira, na antiga Semira, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. E que esse documento quer? A gente pede ações urgentes para o enfrentamento da situação de violência, porque a ONU disse, não foi ninguém, a ONU disse, a violência contra as mulheres é uma pandemia que está na escuridão. Então houve um incremento muito grande
E aí tem gente que vem querer negar, mas não aumentou o registro. Obviamente que não aumentou o registro, porque a mulher não consegue sair de casa para ir à delegacia. A gente constatou que tinha delegacias de porta fechada, tinha delegacias que só atendia em determinados dias da semana. Então teve várias situações que a gente constatou com esse documento que as mulheres não tinham atendimento. Mas o número de feminicídio aumentou em relação a 2019, em relação a 2018, aumentou também o número de atendimento a mulheres em situação de emergência. Então, e aí, pelo contrário, nós não temos nem tornozeleira eletrônica. A gente sabe que tem uma portaria do Conselho Nacional de Justiça que diz para não prender as pessoas durante a pandemia. Isso é natural, isso é bom, a gente não quer gente no cárcere, mas nós temos um problema com relação à mulher que sofre a violência, porque aí a medida protetiva de urgência para essa mulher, a favor dessa mulher, é a prisão domiciliar desse homem. Mas a prisão domiciliar desse homem não vai resolver, porque essa mulher também não pode sair de casa. Para onde ela vai? Né? Porque muitas vezes essa é a situação. Para onde a mulher vai se ela deixar a casa, se ela deixar o agressor? Então, a educação é muito importante, mas a valorização do trabalho da mulher e o sustento dessa mulher é muito importante. Porque como uma mulher em situação de violência vai deixar a casa com os seus filhos e vai procurar ajuda, se não existe renda alguma? Então, essa foi uma das ações urgentes que nós pedimos ao governo, linhas de ajuda para as mulheres em situação de violência poderem sair da situação de agressão, uma vez que nem casa-abrigo nós temos. Então, tem uma série de coisas que nós pedimos, formas alternativas da mulher pedir socorro, porque se a mulher não consegue chegar até a delegacia, se ela não pode usar o telefone dentro de casa, que normalmente está sendo monitorado. E uma outra coisa, a gente tem que pensar a realidade. Quem é a mulher que morre de feminicídio em Goiânia? Que a cada 9 dias morre uma mulher em Goiânia vítima de feminicídio. A cada 9 dias, isso é muito grave. Então, quem é essa mulher? É a mulher negra, pobre, periférica. Essa mulher tem acesso mesmo, ela tem dados no celular para ela poder acessar um app do Goiás Mais Seguro? Então, isso é muito difícil. Então, o que tem resultado, na verdade, normalmente é o 190. É a única coisa que tem salvado as mulheres, é o 190. E aí é o que a gente insiste, é necessário capacitação. Eu tive um caso específico comigo de denunciar violência contra a mulher na minha vizinhança, no Jaó, que é um bairro de classe média, e a polícia chegar para o agressor e dizer que fui eu, dar meu nome, foi a Kelly que denunciou. Então, essa situação que a gente vive, sem capacitação, sem sensibilização, e o mais importante que o movimento exige, solicita, é que sejam mulheres a atender as mulheres. Né? Porque por mais que seja um homem capacitado e sensibilizado, é diferente. Para essa mulher, a segurança que ela vai ter. Então, é importante que tenha concurso, né, que imposse, aliás, tem um concurso aí, né, que não pode empossar os delegados e delegadas, porque o governo federal tem uma regra e uma lei agora com o Bolsonaro que não pode empossar ninguém. Então, nós precisamos de mais delegados e delegadas, nós precisamos mais de agentes, nós precisamos de mais polícia capacitada e nós precisamos mais, fundamentalmente, de prevenção. Prevenção e conscientização para aumentar essa rede de solidariedade. Quem pode salvar as mulheres é o vizinho, é a vizinha que está escutando a briga, é quem está acompanhando, é no supermercado próximo, é na igreja. Então a sociedade inteira precisa se mobilizar. E essa mobilização não se faz apenas com propaganda de punição e não se faz muito menos sem um plano de emergência, não se faz sem um plano estadual e municipal de enfrentamento à violência. E nós não temos esse plano. Infelizmente, nós não temos. O que nós temos é uma precarização. Por exemplo, o Centro de Igualdade Racial de Goiânia, que funcionava na Avenida Goiás, que foi feito durante o governo Lula, um ótimo equipamento, grande, funcionava atendimento jurídico, funcionava atendimento social, funcionava atendimento psicológico, foi desmontado. E aí, isso passou ali para a Praça Cívica, num puxadinho ali na Praça Cívica, e a gente não tem acesso, estamos pedindo acesso a esses dados, fizemos ofícios solicitando esses acessos, e ainda não recebemos as respostas. Em relação a isso, como é que tá esses números? Quem vocês atendem? Porque se uma mulher que mora lá em Uruaçu, mora lá em Porangatu, mora lá em Poços de Goiás, como é que essa mulher vai vir no centro da capital para ter acesso? Isso é inviável, isso é impossível. Isso, na verdade, é brincar com a vida das mulheres.
E a população feminina é muito grande. Mais de 3 milhões de mulheres? Sim, é mais da metade da população, né? Mais de 3 milhões. Então eu quero agradecer você, Rosa, tá? Desejo boa sorte a você nessa Obrigada. pré-campanha, que seja uma pré-campanha, a vereadora de Aparecida aí, de muito debate, muita contribuição, né? E desejo lá a vitória para você. Obrigada. Você também, Mônica, que você tem aí uma experiência nessa sua primeira candidatura como pré-candidata a vereadora por Goiânia e sendo eleita que possa mesmo incrementar aqui na capital leis, buscar leis e buscar ferramentas aí para o cumprimento das leis que já existem, né, na nossa cidade. E obrigado, doutora Kelly, que você continua aí tendo sucesso nesse trabalho aí jurídico, né, de montar essas peças jurídicas, essas requisições, e que essas entidades, tanto a Federação de Mulheres de Goiás, como a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Conexão Feminista, considere essa casa aqui, né, um espaço para não só debater, mas para denunciar também, né, a Consuelo Nácia, que é uma das primeiras feministas de Goiás. Uma das primeiras e uma das fundadoras desse jornal, né, fundadora do Cevan. Então, tenho certeza que esse jornal aqui é parceiro de todas as mulheres e que esse debate continua. E boa sorte lá na sua pré-campanha de Rolândia, né, para o cargo de prefeita. Obrigada. Vamos enfrentar os coronéis. Estamos aí. Muito bem. Obrigada, Douglas. Obrigada a toda a equipe. Muito bom.